passo 1 para você conseguir passar de fase é justamente, tá, você saber em qual fase você está. O passo 1 é você saber em qual fase você está. Na verdade, vamos aprofundar um pouco mais, porque é preciso você conhecer as fases do trader e você saber em qual fase exato você está. E por que é tão importante, Luana, eu saber exatamente em qual fase eu estou? Porque é o seguinte, são várias fases, que você precisa passar, que você vai passar se você realmente quer atingir a consistência, essa vida maravilhosa que você sonhou. E olha só, não é só você, todo mundo, aquele trader que você admira, nossa, que você olha e pensa assim, cara, eu quero ser igual esse cara um dia, ou eu quero, me aproximar disso, ele passou por essas fases. E você precisa conhecer quais são essas fases e em qual fase você está, para que você consiga focar na próxima fase. Porque cada fase do trader requer de você habilidades, comportamentos diferentes. Cada fase vão ter comportamentos sabotadores diferentes a serem combatidos. E se você não conhece essas fases e você não consegue identificar em qual fase você está, você começa a perder tempo no trading. Você começa a gerar ansiedade. Por quê? Porque você quer sair do estado atual que você está hoje. Poxa, Luana, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu até consigo ganhar alguns dias, mas eu não consigo fechar o mês no positivo porque eu me saboto. Aí você quer sair dessa fase de perdedor ou de empatador que você tá agora, para uma fase de uau, grandes lucros, assim, num pulo, num passe de mágica? Não, existe fases intermediárias. E quando você conhece isso, quando você entende isso, você consegue focar só na próxima fase. E isso muda completamente o jogo. Isso ajuda a controlar a ansiedade, isso faz com que você aceite o processo, isso faz com que você consiga identificar quais são habilidades, competências que você precisa desenvolver. Por quê? Porque não precisa mudar tudo de um dia para o outro. Você só precisa mudar o necessário para ir para a próxima fase, entendeu? Então é o seguinte, para a gente exemplificar aqui, deixa eu trazer para quem não conhece, tá? 7 fases do trader, porque eu quero que cada um aqui identifique em qual fase você está. Exatamente. 7 fases do trader, onde a nossa fase número 1, é a fase do deslumbre, a fase do agora eu conheci o mercado, A fase 1 é a fase do meu Deus, eu vou ficar rico, como é que eu não descobri isso aqui antes? A fase 2 é a fase da queda livre, do tô perdendo muito dinheiro, eu achei que era fácil, mas não é, eu me dou conta que eu preciso muito mais do que só uma técnica, eu me dou conta que, poxa, eu troco de técnica e mesmo assim eu não ganho dinheiro, eu tô cada vez perdendo mais dinheiro. E aí, se você persiste, porque tem gente que morre já na fase 2. Se você continua, você pode chegar na fase 3, que é a fase do estancar as perdas, é a fase onde você começa a aprender a perder. Poxa, eu já não me saboto tanto, eu já não tenho tantos dias de fúria, eu já consigo ali, perder menos, perder pouquinho, mas eu ainda perco. Eu ainda sou perdedor. E aí, se você continuar se desenvolvendo, principalmente, os aspectos mentais, mas depois a gente fala disso, você chega na fase 4, que é a fase do 0 a 0. Luana, não perco mais, mas também não ganho. Mas a fase do 0 a 0 ainda é uma fase dolorida, quem já tá aqui há mais tempo no mercado e tá na fase do 0 a 0 sabe que ela é dolorida. Por quê? Porque, Luana, geralmente quem tá na fase do 0 a 0 já estudou bastante, já esperava estar colhendo resultados e ainda não tá colhendo resultados. Então, se você não fizer o que precisa ser feito para passar de fase, essa pode ser uma fase muito dolorida em que muita gente desiste aqui, Muito trader desiste na fase 4 e até na fase 5. Fase 5 é a fase do quê? É a fase das migalhas. Luana, já tá começando a ficar um pouco mais fácil, mas ainda não consigo ver aquela luz exata no fim do túnel, mas eu já tô no caminho certo, Já tô ganhando mais do que perdendo, mas é pouquinho ainda, e tá tudo bem. E aí, se você continuar a se desenvolver como trader, você chega na fase 6. A fase 6 é maravilhosa, é incrível. É a fase do tô pagando as contas. E essa fase te mostra que assim, valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício. E é aqui que o jogo muda. E se você entender que você mais um pouquinho, mais alguns detalhes e você consegue chegar na fase 7. A fase 7 é a fase da sua vida incrível, maravilhosa, que você imaginou, é a fase da vida de trader, é a fase assim, das grandes conquistas e grandes realizações, tá? Então, gente, quero saber agora. Primeiro passo 1, saber exatamente em qual fase você
está. Então, o que você vai fazer agora, exatamente, neste momento? Você vai anotar. Lembra que eu falei que era para pegar papel e caneta? Ou era para abrir um bloco de notas aí do seu computador? Anota aí em qual fase você está e anota qual é a sua próxima fase. Ai, Luana, mas é óbvio, se eu tô na fase 3, né, na fase do estancando as perdas, a minha próxima fase é a fase 4 do 0 a 0. Mas eu preciso que você anote. Lembra que eu te falei? Quando a gente anota, a gente faz conexões neurais diferentes. Então, anota aí. Eu estou na fase 3, 4, 2, 5 e a minha próxima fase é a fase 4, 5, 6 e escreve também, né? Tô na fase 1 do deslumbre, tô na fase 2 da queda livre, tô na fase 3 estancando as perdas, minha próxima fase é 0 a 0. Por quê? Eu quero que você traga essa consciência para sua mente de qual fase você está e qual é a sua próxima fase, para que a sua mente consiga dar uma tranquilizada e entender que, cara, essa é a próxima fase, né? E a gente vai uma fase de cada vez, tá bom? E isso muda completamente. Quando você entende isso, isso muda muito o jogo. Feito isso? Anotado? Anotado em qual fase tá e para qual fase você vai de agora em diante? Não é para qual fase eu quero ir, não, é vai. Vai sim, porque eu vou te ajudar a chegar lá. Boa? Então, beleza. Esse foi o passo número 1, tá? Agora